Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é repassar a toda a equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem a respeito da portaria publicada pelo Ministério da Saúde, número 134 de 2022, cujo dispõe sobre as novas orientações a respeito da administração de soro antirrábico e dos imunobiológicos em casos de acidentes com animais cujo há necessidade da administração, né, pelo risco da contaminação pelo vírus da raiva. Diante do exposto, faz-se necessário explicar para vocês a necessidade dessa nova atualização, em decorrência do fechamento de dois laboratórios produtores do soro e dos imunobiológicos. O Brasil então enfrenta uma escassez desses imunobiológicos e soros. Apenas um laboratório atualmente produz, que é o Butantan. Os outros encontram-se em fase de readaptação de acordo com as novas normas técnicas. E aí, diante do exposto, fez-se necessário, né, atualizar as questões práticas referentes a essa prática. Então, né, diante desse contingenciamento no país, fez-se necessário a questão, né, do uso racional desses imunobiológicos, tá? A primeira coisa que a nota técnica traz é que o infiltrado ele deve ser realizado somente no leito da ferida, independente do local que ela deva, né, que aconteceu esse acidente, né? Claro que o paciente vai passar por uma avaliação médica e nos casos em que for recomendada a administração do soro, né, e também ou do imunobiológico, a vigilância entrará em contato, fará a solicitação desse soro, desse imunobiológico. Hoje a nossa referência é a cidade de Passos, né, para o envio desse material. E aí sim o paciente vai chegar para nós, né, na unidade de pronto atendimento. E aí então as principais atualizações, para não, né, prolongar muito esse vídeo, eu vou trazer as principais atualizações a respeito da prática. Primeiro, o infiltrado deve ser somente feito no leito da ferida, independente do local. E aí entra a avaliação clínica de quem está fazendo essa infiltração, né? Ressalto que a quantidade necessária para a administração do soro equivale a 40 unidades internacionais por quilo de peso de soro antirrábico e do imunobiológico é de 20 unidades internacionais por quilo de peso. Ou seja, usando um exemplo de um paciente que pesa 100 quilos, o ideal de soro antirrábico a ser administrado é o equivalente a 4.000 unidades. Desse modo, equivale a 4 ampolas. E aí vem o raciocínio de quem vai fazer o infiltrado. Se por exemplo, né, a maioria dos casos cujo o acidente é considerado grave, são polpas digitais. A gente, né, sabe que polpa digital é um local não muito provido de músculos, né, de grande porte que suportam grandes volumes. E aí então esse paciente chegou para nós, fez o protocolo, né? No caso do soro, a gente faz o preparo pré, né? Questão de 30 minutos antes, conforme o protocolo, e na necessidade caso ele tenha recebido o imunobiológico, esse não necessita preparo, somente o soro para a administração do soro antirrábico. E aí o paciente aguarda a administração. O profissional que vai fazer o infiltrado, ele deve avaliar quanto de volume aquele local suporta. Ou seja, o paciente recebeu em nome dele 4 ampolas. Só que o acidente foi em polpa digital, né? De um dedo indicador, por exemplo, né? Uma arranhadura, mordedura. E foi em polpa digital. Nesse caso, o avaliador, né, vai fazer essa avaliação individualmente a cada paciente e vai administrar somente a quantidade que esse volume muscular suporta. Então, não vai ser feito as 4 ampolas. Antigamente se fazia o seguinte: a gente fazia um infiltrado em leito de ferida e o restante o ideal era que administrasse no grupo muscular mais próximo, né, do local da lesão. Por exemplo,
o mesmo exemplo do Leyton-Guial, né, de um dedo indicador. O grupo mais próximo que a gente pode utilizar seria o músculo deltoide. Dessa forma, vários estudos foram realizados e não comprovaram a eficácia da administração desse soro em outro grupo muscular. Não tem indicação nenhuma, é totalmente contraindicado. Dessa forma, apenas a infiltração no local é o suficiente para a prevenção, né, da contaminação com o vírus da raiva. Isso é uma das atualizações mais importantes dessa portaria. Devendo ainda o paciente, né, no dia do acidente, passar por avaliação médica e pela enfermagem, cujo curativo deve ser feito por até 15 minutos, né, com fricção ali em água corrente, uso de água e sabão, tá? O recomendado é 15 minutos, mesmo que o paciente tenha lavado em domicílio. Feito isso, é realizado orientações da vacina, que deve ser administrada a dose 0 o mais rápido possível, tá? O protocolo é 0, 3, 7 e 14 dias, devendo a dose 0 ser administrada o mais rápido possível, tá? E um grande detalhe, o soro antirrábico, ele deve ser administrado somente se o paciente tiver iniciado a profilaxia com a primeira dose da vacina, pelo menos, tá? Se ele não tiver feito nenhuma dose da vacina, o soro antirrábico não é mais recomendado. E o outro detalhe, o soro ele só pode ser feito até 7 dias após a data do acidente. Se no 8º dia o paciente, né, porventura esqueceu ou houve um atraso, não é mais recomendado, não tem eficácia mais da administração desse soro. E aí, voltando lá no exemplo, né, dos 4.000 unidades que o paciente faria, antes a gente abria todas as ampolas. Então, o recomendado agora é abrir uma a uma e administrar somente aquela que for necessária, tá? Não havendo necessidade da abertura das outras ampolas, esse volume deverá ser comunicado, né, o que sobrou deverá ser comunicado à vigilância e deve ser retornado, então, para a vigilância para fins de servir em outro paciente, tá? Claro que aquele frasco que não foi utilizado, né, não pode ser violado, a vigilância vai ser comunicada e esse frasco retornará, então, ao seu local de origem, tá? Não devendo mais ser administrado em locais próximos, grupos musculares mais próximos, tá? Uma questão para interesse da equipe médica é o seguinte: em casos que necessitem sutura, eles recomendam a manipulação mínima dessa ferida e que essa sutura seja feita somente após o início da profilaxia com soro antirrábico, tá? Não é recomendado fazer a sutura nem por aproximação, nesses casos, a não ser em casos assim extremamente graves, né, cujo houve exposição óssea, ferimentos de grande porte, né, há somente a exposição com a sutura, aliás, com manipulação mínima da ferida, porque a cada ponto que se faz com a agulha, né, há ferimento ali de nervos periféricos, né, mais superficiais, e isso predispõe o paciente ao maior risco de, né, contrair o vírus da raiva, caso ele esteja presente ali nessa ferida, tá? Então essas foram as principais atualizações para a nossa prática, tá? Quaisquer dúvidas podem estar entrando em contato e a gente vai estar enviando também o PDF dessa portaria para fins de leitura na sua íntegra. Obrigado.